Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai continuar o nosso módulo de pneumática, que é esse módulo inicial que a gente está vendo. Na aula passada a gente falou bastante sobre atuadores, tipos de atuadores, projetos de atuadores. Na verdade, na semana passada toda a gente falou bastante sobre isso. Eu coloquei as aulas todas lá no Canvas, então vocês já têm acesso às aulas lá, as aulas gravadas, os slides, lista de exercício para tentar fazer e tudo mais. A gente vai fazer eles em sala, mas é bom dar uma tentar resolver de novo aquele primeiro que a gente já resolveu em sala para ver se está tudo certo. Se deu para fixar o conceito, mas é algo bem tranquilo que a gente vai fazer. Então aqui, ó, hoje a gente vai estudar válvulas, né? Diferente dos atuadores, a gente não vai falar em projetos para válvulas, não teremos projeto de válvula, mas a gente vai usar muita válvula, porque as válvulas elas vão permitir que a gente faça alguns tipos de lógica nos nossos circuitos, fora que elas permitem a atuação do próprio atuador, né? Então a gente precisa entender a válvula, precisa saber se essa válvula, se eu colocar ela numa posição, se ela vai ficar nessa posição, se ela vai voltar, como que funciona o comando dela, como que é a anotação dessa válvula, se eventualmente eu for fazer uma simulação, um projeto, eu saiba que tipo de válvula que está ali naquele projeto, ou naquela simulação, o que eu estou fazendo. O bom dessa anotação é que ela é uma anotação bastante intuitiva, né? É meio difícil esquecer ela, porque ela faz muito sentido. Eu gosto muito de notações assim. É muito ruim quando você tem uma notação que é cheia de símbolos que não fazem nenhum sentido e aí você tem que ficar consultando para ver o que é o que. Mas no caso dessa daqui é bem simples e é bastante legal. Então a gente vai... Deixa eu colocar o microfone mais pertinho aqui. A gente vai explorar um pouquinho disso daí na aula de hoje. Então, ó, válvulas. O que são válvulas pneumáticas? São elementos cuja função é permitir bloquear ou modular a passagem de ar por uma determinada seção da tubulação, né? Elas são utilizadas também para permitir a atuação, incluindo o retardo ou a aceleração de movimentos e também para a proteção de alguns elementos do sistema. Elas podem ser acionadas pela força humana ou por dispositivos mecânicos, elétricos, pneumáticos e hidráulicos, tanto faz. Isso aqui é uma questão importante, até dessas daqui de cima mesmo, ó, que você tem algumas válvulas que são para proteção de elementos do sistema. Tem um tipo de válvula, por exemplo, que se chama válvula retentora, que é uma válvula que, se você atingir uma pressão, para cima daquela pressão ela simplesmente abre e deixa o ar escapar. Então isso é bom para que você não aplique uma pressão excessiva em algum elemento e acabe rompendo esse elemento, né? E essa válvula aqui, ela é atuada simplesmente pela pressão do sistema, né? A atuação dela é pneumática. Tem outras válvulas que a gente chama de válvulas de pilotagem, que elas são acionadas por comandos pneumáticos de outras válvulas, né? Então são válvulas que a gente usa para fazer lógica. E aí tem válvulas mecânicas que são as acionadas por botão, por alavanca, por pedal. Tem válvula eletromecânica. As eletromecânicas acho que são as mais comuns, né? Porque aí você consegue acionar ela com sinal elétrico, seja com CLP, seja um sinal que vem direto de um sensor, né? Um sensor de fim de curso, qualquer coisa assim, mas você consegue acionar, ela é bem bacaninha. Então a gente vai ver essas válvulas hoje. Elas possuem várias concepções físicas e princípios de funcionamento diferentes, né, que a gente vai abordar na aula de hoje. Então vamos lá. Eu vou começar pela válvula, pela classificação por princípio de funcionamento. Então a gente tem válvulas de carretel deslizante, válvulas rotativas e válvulas do tipo poppet. Essas válvulas de carretel deslizante, elas são as mais comuns, né? Então você troca a posição do carretel ali, você
abre algumas passagens de ar e fecha outras passagens. A gente também tem válvulas do tipo rotativas e essas válvulas do tipo poppet aqui, que elas são válvulas com diafragmas, né, que também tem utilidade, a gente vai ver essa utilidade já já. Depois a gente tem classificação por função, né? Então a gente pode ter válvulas de controle direcional. Então eu quero controlar a direção que o meu fluxo vai. Essas válvulas elas têm uma perda de carga maior, muito maior em um sentido do que no outro. Então meu fluxo ele passa muito mais facilmente para um lado. Se for uma válvula unidirecional, ela pode bloquear mesmo o fluxo no outro sentido. Então que seria uma válvula de bloqueio. Eu tenho válvulas de controle de pressão, que são as válvulas retentoras que eu falei para vocês. E eu tenho válvula de controle de fluxo ou de vazão, que são válvulas que a gente chama de estranguladoras. Né? Por que eu precisaria de uma válvula de controle de fluxo? Porque às vezes você quer provocar, por exemplo, a atuação de um atuador e você quer que ela seja muito lenta, ou o retorno de um atuador você quer que seja muito lento. Então você consegue colocar, posicionar estrategicamente uma válvula de controle de fluxo ali para que você retarde só avanço, só retorno ou avanço e retorno, né? E você consegue fazer isso também com válvulas de controle de fluxo unidirecional. Então você consegue, aquelas que eu falei que tem uma grande perda de carga em um sentido só, né? Então você consegue fazer isso. Então olha só, vou mostrar para vocês o tipo de válvula mais simplesinho, que é a válvula de carretel deslizante, né? Então essa válvula aqui, ela é uma válvula que tem, a gente já vai falar sobre vias e posições, mas basicamente ela tem duas posições, né? Porque o carretel pode estar totalmente à esquerda ou totalmente à direita. E essa válvula aqui, ela tem 5 vias, né? Então as vias são esses caninhos aqui, ó, né? Que você tem, na verdade, essa daqui tem 4 vias, né? Você tem 2 vias aqui, essas daqui estão conectadas, ó. É a mesma via. Então você tem 1, 2 vias aqui no comando e você tem 1, 2 vias aqui na saída dela, né? Então essa é uma válvula de carretel deslizante. Nessa posição aqui que ela tá, o que acontece, ó? A pressão entra pela via P e sai pela via A. Ela passa aqui pelo carretel. Tá vendo? Ele bloqueia o fluxo por aqui, ó. Então aqui ele está deixando passar, tá indo para a via A. E a via B, aqui o que vem da via B está conectado com o T, com a via T aqui, né? Então a gente tem esse sentido. Se eu deslocar o carretel, eu vou ter aqui a minha via P conectada com a via B e eu vou ter a linha A conectada com a T. Normalmente a linha P é a linha de pressão positiva em sistemas pneumáticos, né? Então é P de pressão mesmo, é da onde vem a pressão. E o T aqui é o da descarga de ar, né? Então aqui, por isso que está vermelhinho nesse sentido, quer dizer, aqui eu estou mandando pressão para A e estou fazendo o alívio de B. E aqui eu estou fazendo pressão em B e estou fazendo o alívio em A. Então, esse é o tipo de válvula, acho que mais comum que tem. Depois você tem válvulas rotativas, tá vendo? Ó? Então você consegue aqui fazer, ó, o fluxo de P para A, né? E aqui o fluxo de B para R, né? Então aqui não é P e T, aqui é P e R, que é pressão e retorno, mesma coisa. Nesta posição aqui, eu estou fechando aqui, ó, o P com o B e o R com o A, né? Então eu estou invertendo aqui, ó, o P estava no A, foi para o B, e o R estava no B, foi para o A. E nessa válvula aqui eu tenho uma terceira posição, onde eu consigo fechar todas as vias aqui, né? Então eu consigo travar essa válvula aqui. Nem todas as válvulas você consegue fechar 100%. Essa válvula aqui, como a gente consegue fechar ela, a gente diz que a gente tem 3 posições da válvula, né? A válvula anterior a gente tinha 2 posições só. Essa daqui tem 3 posições. Opa, 3 posições. A válvula poppet que eu falei para vocês, olha só. Essa válvula poppet aqui, ó, o que acontece? Eu tenho aqui, no caso aqui não é uma membrana, no caso aqui é uma bolinha, né, uma esferinha, mas poderia ser uma membrana. E essa membrana, ela, o que acontece?
ela tá presa aqui nesse batente aqui com uma pré-carga, tá vendo? Essa mola ela tá com uma pré-carga, então essa válvula aqui fica fechada. Se eu apertar esse botão aqui, o que acontece? Ele vai abrir a passagem de P para A, e se eu soltar esse botão ele fecha, né? Aqui a gente já tem uma válvula um pouco mais avançada, né? Então você tem aqui o mesmo botão, né? Só que esse botão aqui você tem uma primeira pré-carga aqui, né? Uma primeira mola de pré-carga entre esse atuador de cima e o de baixo, né? Então quando você empurra aqui, primeiro você fecha essa passagem para R aqui, e aí você, né? Então nessa posição estaria passando o ar de A para R. Quando você empurra, você fecha, e aí você consegue passar o ar de P para A, né? Então você conseguiria fazer uma atuação aí de um cilindro que fosse de simples ação com retorno por mola, né? Porque ora você deixa a pressão passar para lá, ora você tira a pressão e permite que ele retorne o ar aqui, né? Aí olha só, válvula direcional pneumática. Falando sobre a função, né? O que a válvula direcional pneumática faz? Ela vai fazer aquilo que a gente falou. Então, eu consigo passar o ar aqui a pressão de P para A, e eu consigo passar a pressão de B para T, né? Então, nesse caso aqui, eu estaria fazendo, por exemplo, um avanço de um atuador de duplação, e no outro lado aqui eu faria um retorno desse atuador, né? Então, preencheria a câmara oposta e permitiria que a câmara anteriormente pressurizada soltasse a pressão. O que é uma válvula de bloqueio? Essa válvula aqui, por exemplo, é uma válvula de bloqueio. A gente chama ela de válvula retentora, né? Então, o que ela faz? Ela é uma retentora unidirecional. Ela só deixa passar o ar de A para B. Ela não permite passar de B para A, né? Então, ela tem uma pré-carga aqui, nessa molinha, né? Que no caso é esta mola. Vamos ver aqui. Essa mola aqui, tá certo? E ela mantém esse elemento de vedação colado nessa parede aqui, ó, que ela está desenhada aberta. E aí o que acontece? Quando o ar vem pressurizado aqui de A, ele empurra essa membrana aqui, passa por essa janelinha e passa pelo centro da válvula. E quando ele não vem com pressão suficiente, essa válvula fica fechada. Então você tem uma válvula pneumática aqui, retentora com mola. Essa válvula aqui, ela é muito útil, por exemplo, naquele... como é que chama aquele elemento lá? No compressor, você tem um reservatório de ar comprimido, né? Então imagina que aqui do lado A aqui, você teria um daqueles cilindros que está comprimindo o ar, então ele comprime o ar, essa válvula permite que o ar comprimido passe e fecha rapidamente, que não permite que o ar comprimido que está lá dentro volte para cá. Então toda vez que você bombeia o ar comprimido para cá, ela abre, e aí a hora que o ar tenta voltar, ela fecha e não deixa o ar passar. Então esse é um tipo de válvula de bloqueio. A gente tem outro tipo de válvula de bloqueio aqui, que é uma válvula retentora sem mola. É uma válvulinha mais simples, você tem uma esferinha solta lá dentro, né? E quando o ar tenta passar de B para A, o que acontece? Essa bolinha bloqueia aqui, ela fecha aqui, não deixa passar. E quando ele vai de A para B, o que acontece? Ele empurra essa bolinha para aqui nesse anteparo aqui, nesse batente. Então, ela não consegue fechar a passagem aqui em B, e o ar passa lá por cima e por baixo aqui e vai lá para B. Um outro tipo de válvula de bloqueio é essa válvula aqui que a gente chama de válvula seletora, né? Então, o que essa válvula seletora faz? Ela permite a passagem de ar desde que você tenha pressão em apenas um dos dois elementos aqui, ó. Ou eu tenho só pressão em X ou só pressão em Y, né? Então, quando eu tenho só pressão em X, ele empurra esse ímbolo para cá, permite a passagem do ar. Quando eu tenho só pressão em Y, ele empurra esse ímbolo para o outro lado e permite a passagem do ar. Se eu tiver pressão dos dois lados, ela centraliza esse ímbolo aqui e não deixa o ar passar para lugar nenhum, né? Não deixa ele subir para A, né? Não, desculpa, nesse caso dessa válvula aqui, para ele não deixar subir, ele teria que ter mola aqui. Esse daqui não tem mola, então essa daqui ele deixa o ar subir se eu tiver pressão em um dos dois ou se eu tiver pressão nos dois,
eu consigo empurrar o ar. Aí esse êmbolo vai parar em algum lugar aqui do caminho, e aí ou daqui ou do outro lado o ar vai passar de qualquer forma. E eu tenho essa outra válvula aqui, que é a válvula que a gente chama de válvula de simultaneidade, né? O que é a válvula de simultaneidade? Ela só vai permitir a passagem do ar se eu tiver exclusivamente pressão dos dois lados, né? Se eu tiver pressão de um lado só, se eu colocar pressão só desse lado, por exemplo, ela vai fechar aqui esse êmbolo do lado de cá, não passa. Se eu tiver pressão só do outro lado, ela vai empurrar o êmbolo para lá, então também não passa. Mas se eu tiver pressão dos dois lados, eventualmente um dos lados vai ganhar e vai deixar um êmbolo aberto, para que o outro lado tenha pressão suficiente para esse ar passar. Então, você consegue passar ar aqui nessa válvula se você tiver pressão dos dois lados. Tanto essa válvula aqui seletora quanto essa válvula essa de simultaneidade, elas são válvulas que não são frequentemente usadas, né? Elas eram usadas mais antigamente para que você fizesse uma lógica dentro do seu circuito. Então, pode falar. Não? Aproveitando aí que eu achei que alguém ia falar, vocês já fizeram circuitos lógicos, né? Sim, beleza. Então é exatamente disso que eu tô falando. Quer dizer, essa válvula aqui ela seria o ou lógico mesmo, né? Eu vou passar pressão aqui se eu tiver pressão aqui ou aqui. E essa válvula aqui é o E lógico, é como se fosse uma porta lógica. Eu vou passar pressão só se eu tiver pressão aqui e aqui. Então, como você tem válvulas que funcionam como portas lógicas, você conseguiria fazer uma lógica de circuito, uma lógica que você quisesse. E a gente tem outros tipos de válvula que você consegue fazer o NOT também. Quer dizer, ela passa pressão se não tiver sinal de pressão, lógico que ela tem que ser alimentada, né? E ela não passa se tiver sinal de pressão do outro lado. Então você consegue, com essas válvulas todas, você consegue fazer uma lógica no seu sistema, né? Consegue usar a válvula como elemento de memória e tudo mais. Beleza. E a anotação das válvulas aqui. Essa válvula ou ela tem essa carinha aqui, né? Então dá para você saber mais ou menos como ela funciona, né? Se eu botar ar aqui, ela vai tampar esse lado. Se eu botar ar aqui, ela vai tampar esse lado. Só vai permitir se tiver dos dois lados simultaneamente. E aqui também, ó, né? É como se eu tivesse essa esferinha aqui. Então se eu botar pressão aqui desse lado, ele vai passar. Se eu botar desse lado, ele vai passar também. Se eu botar dos dois também, essa bolinha vai passar aqui. Só não vai passar se realmente não tiver pressão de nenhum lado. Beleza. Aí olha só, a gente tem essa outra válvula aqui que é uma válvula pneumática de escape rápido, né? O que é a válvula pneumática de escape rápido? Vamos ler aqui a nota, depois eu falo mais tranquilamente com vocês. Quando a pressão entra pela via P, que é essa via aqui, o êmbolo preto é deslocado, bloqueando a passagem de A para R, permitindo que A receba ar pressurizado. Então, ele vai empurrar esse êmbolo aqui, e aí ele vai permitir que o ar entre lá no A. Se a pressão em P é interrompida, a pressão em A provoca o retorno do êmbolo para a posição original, que é esse retorno aqui, abrindo uma grande passagem de ar sem resistências em direção a R, provocando uma rápida queda de pressão em A. Esse dispositivo permite aumentar a velocidade de atuação de atuadores de duplo efeito por permitir o rápido esvaziamento da câmara oposta à pressurizada. Então, o que acontece? Às vezes, não basta você permitir que o ar saia, né? Você pode permitir que ele saia, só que às vezes a saída ela não é tão larga quanto você gostaria. E aí, por exemplo, quando eu estou num atuador lá de duplo efeito e eu estou enchendo a câmara frontal para retornar essa haste pode demorar a voltar não porque eu tenho pouca pressão na minha linha, mas porque do outro lado do atuador, na outra câmara, eu tenho bastante ar ainda e esse ar não está saindo tão rápido quanto eu gostaria, então ele vai dar uma freada no processo. Quando você tem esse tipo de situação, você quer que o ar saia muito rápido, aí você tem que usar esse tipo de válvula aqui junto, né? Quer dizer, eu tenho uma válvula aqui que permite a passagem de ar de P para A, e tá vendo que tem essa conexãozinha aqui, ó? É como se o ar que volta de A,
ele voltasse por aqui, de forma que ele consegue empurrar essa esfera para cá e sair rapidamente aqui pela saída R, né? Então você usa esse tipo de válvula aqui no caso onde você precisa de bastante vazão só no escape do ar, né? Então ela é uma válvula pneumática de escape rápido. Depois, para controle da pressão no sistema, pessoal, o que você tem? Válvula pneumática limitadora de pressão, que é a nossa válvulinha retentora. Então o que ela faz? Bom, eu tenho pressão aqui, né? Essa pressão ela vai para a linha, certo? Conforme eu coloco pressão aqui, ela vai para a linha. E se eu colocar muita pressão aqui, o que vai acontecer? Essa bolinha aqui, ela vai empurrar esse diafragma aqui, ó, e ela vai abrir outras saídas de ar aqui, né? Aqui a representação não está tão legal, mas ela vai acabar empurrando isso aqui tudo e ela vai liberar outras saídas de ar. Então ela limita a pressão. Se eu tiver muita pressão, ela vai empurrar para cima. Isso daqui vai permitir a passagem de ar aqui, controlando a pressão do meu sistema. Quer dizer, ela tem um escape de ar na medida que a sua pressão é mais alta do que deveria. E como que eu controlo isso? Eu controlo através do ajuste desse parafuso aqui, ó, que está passando para cá, que ele vai ajustar a pré-carga dessa mola. Então, se deixar ele bem apertado, o que vai acontecer? Vai ser mais difícil de comprimir essa mola, então eu vou ter mais pressão necessária aí para abrir essa válvula limitadora de pressão. E se eu tiver ele mais frouxinho, a mola vai estar bem frouxinha lá dentro, e aí com pouca pressão eu consigo abrir essa válvula aqui e fazer o escape de ar. Então essa válvula aqui ela serve para controle de pressão. Normalmente ela fica no final da linha. Às vezes você tem uma linha tronco, por exemplo, ela fica no final da linha tronco lá para controlar a pressão de todo mundo ao mesmo tempo. Aqui, ó. Outra concepção de válvula de controle de pressão. Essa daqui tá mais fácil de ver, tá vendo? Essa daqui é uma válvula, na verdade isso aqui é uma válvula sequenciadora. Então o que ela faz? Ó, eu tenho a pressão da linha P e ela comunica-se primeiramente com o carretel deslizante aqui. Vamos de novo. A pressão da linha P comunica-se primeiramente com o carretel deslizante, que o início é pressionado pela mola e fecha a via A, né? Então você tem esse carretel deslizante aqui, ele é pressionado pela mola, e aqui no comecinho você tem essa via aqui fechada e você tem P comunicando com A. Então no início esse A vai estar fechado. Conforme a pressão de P aumenta, o carretel é empurrado de forma a permitir a comunicação entre P e A, né? Acionando a válvula. Então você vai aumentando essa pressão até uma hora que esse carretel vai ser deslocado naturalmente para cá e vai permitir esse escape de ar de P para A. Essa válvula é utilizada quando se deseja detectar o fim de movimento sem sensores de fim de curso. Para efeito de temporização, pode-se utilizar um acumulador de pressão antes da entrada na via P. O que quer dizer tudo isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, ó, essa válvula aqui, se você parar para pensar, ela funciona como se fosse uma bexiga, né? Dependendo de onde você mora, pode se chamar balão também. É a mesma coisa, quer dizer, no começo essa mola vai estar empurrando esse carretel para cá, né? Então a via A vai estar fechada, aqui, ó, vai estar fechadinha. Conforme você vai botando pressão aqui na via P, repara que eu tenho pressão aqui e essa pressão se comunica com esse lado aqui do carretel também. Então ela vai começar a empurrar esse carretel para a direita até uma hora que ele vai abrir essa via A aqui e o ar passa. Para que se usa isso? Porque quando você, vamos dizer que você está provocando a distensão de um atuador, você está avançando com o atuador. Enquanto você não termina de avançar com o atuador, a pressão, se você estiver conectado na mesma linha de pressão do atuador aqui, nessa linha P, a pressão enquanto você está distendendo o atuador não é a pressão máxima da linha, ela é uma pressão inferior, porque não deu tempo de encher todo o atuador ainda. Quando o atuador chega lá no fim de curso, você começa a repressurizar a linha e aumenta a pressão nesse ponto P aqui, ó, né? E aí, aumentando essa pressão, você vai empurrar esse carretel para cá e permitir a passagem de ar para A. Quando você permite essa passagem de ar para A, você pode atuar na válvula lá que estava avançando o atuador para fazer com que essa válvula retorne, né? E aqui essa questão de
temporização aqui, isso aqui é bastante rudimentar, né? Quer dizer, se eu colocar um acumulador de pressão aqui, se eu colocar como se fosse um reservatório de ar aqui, eu posso fazer com que demore mais para essa pressão subir aqui. Eu posso usar essa válvula aqui como um temporizador, quer dizer, ela vai demorar para passar pressão daqui para cá, e eu posso usar isso como uma estratégia de automação do meu sistema. Isso era usado muito antigamente, né? Hoje você coloca um timer no seu CLP lá e tudo resolvido. Tá? Beleza. Então aqui você tem de novo, né, a molinha aqui ajustando a pré-carga, né? Então você ajusta o quanto que essa molinha aqui vai estar comprimida com esse parafuso aqui, e a anotação desse elemento aqui vai ser essa anotação aqui. Então esse tipo de anotação já é um pouco mais esquisito, mas a gente raramente usa essa válvula aqui, então não precisa se preocupar muito, né? Você tem uma molinha, a molinha é ajustável, essa setinha aqui significa que ela é ajustável, e basicamente ela vai ser uma válvula. Essa aqui é a notação de válvula sequenciadora. Mas, enfim. Ainda para controle de pressão. Olha só, aqui a gente tem uma válvula pneumática reguladora de pressão. Essa aqui é bacana. Ela funciona assim, ó. Eu deixo essas notas aqui para vocês lerem depois dos slides, tá? Mas é legal a gente acompanhar por aqui também. Então ela funciona assim, ó. Ambas as pressões de entrada e saída e a pré-carga da mola causam força sobre o obturador, né? Então você tem aqui essa pré-carga da mola, está empurrando esse cara para baixo, e você tem essas pressões aqui que estão empurrando ele para cima. Caso a pressão P2 fique abaixo do especificado, a pressão P1 vai causar a abertura do obturador para compensar a queda de pressão. Então, se essa pressão P2 aqui estiver muito baixa, o que vai acontecer? Esse obturador vai abrir aqui para a direita, ele vai permitir passar o ar para cá. Já se a pressão P2 fica muito alta, ele provocará um fechamento do obturador, o que induzirá a sua redução para o valor especificado. Ou seja, se essa pressão aqui fica muito alta, ela comunica aqui em cima e ela vai empurrar essa válvula aqui para baixo. Então ela não vai deixar passar mais ar de P1 para P2 até que essa pressão abaixe. E normalmente ela abaixa, né? Porque você vai ter o uso do ar ali, o ar vai escapando e você abaixa essa pressão. O valor especificado para P2 pode ser controlado variando a pré-carga da mola. Então basicamente você tem uma válvula aqui que não permite o retorno de sobrepressão aqui para essa parte do P1 aqui para trás, e permite que a pressão de P1 passe para P2 caso a pressão em P2 esteja abaixo do especificado. É um elemento de segurança também. Agora sim, a válvula de controle de fluxo que eu falei para vocês. Essa válvulinha aqui ela é bem bacana. Ó, se eu tiver fluxo aqui de M para N, e o que vai acontecer? Eu posso até passar um pouquinho de fluxo aqui por essa linha P, não tem problema, mas a maior parte do fluxo vai ser passado por aqui, por essa linha de baixo aqui, que liga M a N, e essa esfera vai estar presa nesse anteparo. Então eu tenho pouca perda de carga, eu passo ar rápido de M para N. Já se eu fizer o contrário... Só um minutinho, pessoal. Gente aí que já vou lá. Só conseguir que é o negócio da aula aqui. Pessoal, vou pedir para todo mundo mutar o microfone aí, só pra gente evitar barulho. Alô? Oi, tô ouvindo. Agora eu não ouço mais. Agora eu ouço de novo. Peraí, deixa eu fazer assim. Ai, ativar mudo. Ai, ativar mudo. Agora sim, beleza. Deixa eu ver aqui, só ele. Bom demais. Aí, voltando aqui então. Aqui, ó. Então, se eu tiver essa passagem de M para N, beleza, vai passar. De N para M, o que vai acontecer? Essa bolinha ela vai entrar aqui, né? Ela vai sair do anteparo, ela vai travar essa posição aqui, essa esferinha. Então, ela não vai deixar passar o ar. E o ar vai ser obrigado a passar por essa segunda via aqui em cima. Ó. Essa segunda via tem uma abertura regulável, né? Eu consigo controlar se eu quero que passe bastante ou pouco ar aqui por cima. Então, basicamente, eu consigo uma válvula que passa bastante ar num sentido, pouco ar no outro sentido, e essa válvula ainda é regulável, né? Então, ela tem esse desenho aqui ele faz bastante sentido, né? Quer dizer, o ar passa daqui para cá ele tem que passar por aqui. Aqui eu tenho um estrangulador e essa setinha em diagonal quer dizer que ele é regulável.
Agora sim, vamos lá para a nossa representação simbólica dessas válvulas todas aí. De algumas a gente já explorou, mas a gente vai falar da representação simbólica das válvulas. Então, olha só. Para projeto, verificação e manutenção de linhas hidráulicas e pneumáticas, é extremamente necessário que haja um diagrama padronizado que as represente. E aí, esse diagrama que a gente vai utilizar, ele foi construído sobre todas essas normas aqui, ó. Então, a gente usa o padrão ABNT-NBR 8896. E esse padrão, ele é baseado nessas normas aqui, ó. Então, eu tenho norma ISO 1219112, norma DIN ISO 1929, NBR 10138, DIN 24300, BS 2917, CETOP RP3, JIC e ANSI. Né? Então, tem norma do mundo inteiro aqui. Essas normas DIN, por exemplo, elas são alemãs. Você tem norma ANSI, que é americana. Você tem coisa do mundo inteiro aqui, né? E é legal que você consegue usar isso daqui de uma maneira bem bacana. ISO acho que é a Europa em geral, não me lembro bem. Mas você consegue utilizar todas essas normas aqui utilizando a nossa NBR 8896, que foi baseada em todas elas. São mundialmente reconhecidos. Então vamos falar primeiro sobre posições das válvulas, né? Como que eu represento as posições da válvula? As posições, elas são o número de retângulos, ou no caso quadrados, e representam o número de posições possíveis da válvula. Lembra que a válvula rotativa lá eu mostrei para vocês que ela tinha 3 posições possíveis, a válvula de carretel deslizante tinha 2 posições possíveis. Isso são as posições, né? São as configurações que permitem ela funcionar de um jeito ou de outro. Normalmente a gente tem válvula de 2 a 5 posições. Tem válvulas extremamente complexas aí de 5 posições e tem válvulas mais simplesinhas de 2 posições somente. No diagrama a gente desenha normalmente a válvula na sua posição normal. O que é a posição normal da válvula? Tem muita válvula que ela tem mola para fazer retorno, né? E aí quando ela faz um retorno ela vai parar sempre na posição que a mola deixa ela. Né? Quer dizer, se você parar de atuar ela vai voltar para aquela posição que a mola está especificando. Essa posição é a posição de retorno, né? Por exemplo, se você falar, depois em uma aula futura a gente vai falar um pouquinho sobre relé, né? A gente tem relé que é normalmente aberto, que ele vai fechar se você atuar, e tem relé que é normalmente fechado, que ele vai abrir se você atuar. Esse normalmente aberto, normalmente fechado, tem a ver com esse normal que a gente está falando. A válvula ela também tem uma posição, ou pode ter uma posição, que é a posição normal dela, se ela tiver normalmente, eventualmente, retorno por mola. Então aqui os quadradinhos das válvulas vão representar as nossas posições. Então posso ter válvula de 2 posições, então tem 2 quadradinhos, 3 posições, então tem 3 quadradinhos, e 4 posições eu tenho 4 quadradinhos. Beleza. Depois o número de vias. Pessoal, o número de vias é o número de conexões que a válvula permite. É o número de vamos dizer, caninhos ou conexões ali por onde o ar pode passar, né? Então a gente diz que uma válvula é X barra Y aqui, ou V barra P, sendo V o número de vias e P o número de posições, né? Normalmente, a gente não fala bem assim, válvula 4/3, são 4 vias, 3 posições. Podia falar, mas normalmente a gente fala uma válvula de 4 vias e 3 posições. É bem tranquila essa nomenclatura. As setas nas válvulas indicam o sentido de fluxo entre as vias e o T indica uma via fechada. O T não é aquela letra T, é um Tzinho que vocês já vão ver o que é. Então tá aqui, ó. Essa válvula aqui, ó, eu tenho uma válvula de 2 posições, posição é número fácil da gente ver, e essa válvula aqui é uma válvula de 3 vias. Tá? Por que ela é uma válvula de 3 vias? Porque para olhar o número de vias, eu preciso olhar para uma posição só, não preciso olhar para todas, porque a posição, lembra, a posição é a posição onde o carretel vai ficar lá, né? Que vai permitir o modo de operação. Então essa válvula aqui, se você olhar nessa posição, ela tem 3 vias. Nessa primeira posição aqui, ela permite a passagem dessa via para essa, porque está sem nome, e essa via está bloqueada. E nessa outra posição, ela permite a passagem dessa via para essa, e essa outra aqui está bloqueada. Né? Então, ela tem 3 vias e 2 posições.
Essa válvula aqui tem 4 vias e 3 posições, né? Então uma posição permite o fluxo cruzado, outra permite esse fluxo direto aqui, e uma terceira posição aqui tem 2 vias bloqueadas e 2 vias conectadas aqui. Isso aqui eventualmente tem alguma função, essa do meio, né? Quando a gente tem válvula assim de 4 vias em uma posição assim e outra assim, normalmente a gente tá utilizando um atuador de duplo sentido, né? Não, o Matheus está perguntando se as setas indicam 2 vias. Aqui, ó, o número de vias ele vai ser o número de conexões. Então aqui, ó, se eu tenho nessa válvula aqui, por exemplo, da esquerda, ó, nessa válvula aqui, eu tenho 3 vias. Ó, eu tenho uma via aqui e uma via aqui. São 3 vias, tá? A seta ela indica a conexão entre 2 vias, né? Que normalmente essa via aqui é de alimentação, então o ar está passando daqui para cá. Essa daqui, ó, ela tem 4 vias. Aqui você tem essa via conectando com essa e essa via conectando com essa. Aqui também tem 4 vias, 2 vias bloqueadas e 2 conectadas. Tá? Então você tem sempre esse número de vias aí, não é o número de setas. Tá? O número de vias ele é o número de lugares onde eu consigo colocar as mangueirinhas aqui na minha válvula. Beleza? Legal. Essa válvula aqui, ó, ela é uma de 6 vias e 3 posições, né? Porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 conexões possíveis. Você consegue ler isso em qualquer posição. E 3 posições aqui, né? Sei lá para que serve essa válvula também, mas ela tem essa configuração. Então aqui, ó, você tem uma válvula 3/2, 3 vias, 2 posições, 4/3, 4 vias, 3 posições, 6/3, 6 vias, 3 posições. Depois aqui, ó, sobre as vias, né, a gente tem uma nomenclatura para vias. Então olha só, a representação de vias ela é feita com letras. Normalmente a via de alimentação ela é a linha pressurizada, então a gente coloca um P nela. As linhas da aplicação que vão ficar do outro lado, a gente não coloca nomes específicos, a gente pode colocar A, B, C, essas coisas. E as linhas de alívio, aqui retorno ao tanque seria no caso de máquina hidráulica, que a notação é bem parecida, tá? Mas olha o que a gente tem. A gente tem para instrumentos pneumáticos, a gente utiliza o R, que é de relief, e para instrumentos hidráulicos o T, que é de tank, né? E para linhas de pilotagem, né, vias de pilotagem, as vias de pilotagem elas não aparecem assim como estão essas aqui, elas aparecem na lateral aqui, ó, para indicar que posição que elas permitem atuação. Então as vias de pilotagem elas usam outro conjunto de letras aqui, que é Z, Y e X. Então aqui, ó, por exemplo, você tem a linha de pressão, né, a via de pressão, essa aqui também é a via de pressão, ponto A aqui também é ponto A, ponto R aqui também é ponto R. Ou pressão, alívio, ponto A e ponto B. E aí você, das três posições aqui, é só você jogar as letrinhas para cá ou para lá, que você vai ver quais que são as vias corretas. Depois, para representação de vias com números, que aqui a gente está representando com letras, posso representar com números também. Normalmente, a linha de alimentação, a linha pressurizada é a linha 1, as linhas de utilização, que seriam A, B e C, no outro caso lá, são as linhas pares, as linhas de alívio são as linhas ímpares, escape de pilotagem 82 e 84, e controle de pilotagem 12, 14, mas a gente raramente usa isso aqui, tá? É só coisas de norma mesmo. Então aqui a gente nem tem essas questões de pilotagem, e a gente tem aqui linha pressurizada, linha par aqui é uma linha da aplicação lá do outro lado, A, B e C, e aqui linha de retorno, aqui pressão, retorno, aplicação, aplicação. Agora sim, ó. Agora que a gente falou sobre um pouquinho sobre essa nomenclatura, a gente pode falar um pouco sobre acionamento também. Então a representação do acionamento aqui, ela vai se dar por símbolos localizados nas laterais dos conjuntos de retângulos que representam
a do conjunto de retângulos que representa, tá certo? Então, do conjunto de retângulos que representa as posições da válvula. Então, olha aqui, ó. Repara que a gente tem aqui as posições, os quadradinhos, a gente tem as vias, as conexões internas aqui, e a gente tem alguns comandos aqui do lado esquerdo e do lado direito, né? Então aqui eu tenho um rolete, aqui eu coloquei um monte de coisa para vocês verem que a anotação pode ficar complexa, mas normalmente ela é simples. Aqui a gente tem um rolete, um gatilho articulado, esse gatilho articulado ele está atuando sobre uma bobina elétrica, né? E essa bobina elétrica está fazendo a atuação desse lado aqui, então ela empurraria esse quadradinho para a direita. Para voltar para o normal, a gente tem o retorno por mola, a gente tem essa molinha aqui que está fazendo o retorno, né? Então o nome dessa válvula aqui ele acaba ficando compridão. Olha só, ela é uma válvula pneumática de 3 vias e 2 posições, acionada por rolete articulado ou gatilho, em série com pilotagem pneumática interna. Essa aqui é pilotagem pneumática interna. Eu já estava confundindo com relé, que é parecido o símbolo. Então, em série com pilotagem pneumática interna, porque tem essa setinha aqui, e retorno por mola. Então, você tem retorno por mola aqui. Alimentação bloqueada, aqui, e carga desbloqueada na posição normal. Então, a posição normal, por causa que o retorno por mola está desse lado, se eu não tiver nenhuma atuação, então a mola vai empurrar esse conjunto aqui para a esquerda e a posição normal se tornará essa posição. Nessa posição, o que a gente tem? A gente tem a alimentação bloqueada e a carga desbloqueada aqui na posição normal. Não precisa, não vou cobrar de vocês essa nomenclatura maluca aqui, mas é para vocês saberem que existe. Então vamos começar com as notações de acionamento aí. Você tem válvulas por acionamento muscular, né? Então você tem como se fosse um botãozinho aqui, né? Do lado esquerdo, o que eu coloquei? Eu sempre coloco dois por válvula aqui para ficar mais fácil da gente ver. Então essa válvula aqui é uma válvula de 2 vias e 2 posições. Ela é uma famosa válvula abre e fecha, né? Ela tem, numa posição ela permite passagem de pressão e na outra não, né? Um registro, por exemplo. E aí o que acontece? Se eu acionar desse lado aqui, ó, você tem acionamento mecânico indistinto à direita, ou muscular. O que é isso? Pode ser um botãozinho, pode ser uma alavanca, pode ser qualquer coisa. É um acionamento mecânico indistinto, um pedal, qualquer coisa. E do outro lado aqui você tem um acionamento mecânico indistinto com detentor, com trava de posição. Então esse daqui é um que se eu apertar ele vai ficar apertado. Esse aqui é um que se eu apertar ele solta, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí com a anotação, porque esse daqui tem o detentorzinho. Aí você tem aqui, ó, válvula de 2 vias e 2 posições, com acionamento por botão de empurrar à esquerda. Então esse aqui é o famoso push button, né? Você empurra, ele vai. E acionamento mecânico por botão de empurrar à direita com retentor, trava de posição. Esse aqui é aquele com detentor igual aqui, né? Se você aperta, ele fica apertado até que você puxe ele de volta, ou em alguns casos aperte de novo. Beleza, então isso aqui, essa anotaçãozinha aqui, eu já distingo esse aqui que é indistinto desse aqui que é botão. Depois você tem aqui um puxador, né? Então é um botãozinho ao contrário, virou puxador. Então válvula 2/2 com acionamento por botão de puxar à esquerda e acionamento mecânico por botão de puxar à direita com o detentor, que é a trava de posição. Depois aqui, ó, você pode ter o botão de puxar e empurrar, que aí tem como se fosse um botãozinho aqui com coisa de puxar também, né? E aí, mesma coisa, à esquerda sem detentor, à direita com o detentor. Depois aqui, ó, alavanca, né? Acionamento por alavanca, sem detentor à esquerda, com detentor à direita. Acionamento por pedal, sem detentor à esquerda, com detentor à direita. Você vê que tem um monte de coisinha aí para você saber como é que vai ser o acionamento da sua válvula. Esse daqui é pedal de duplo efeito, né? Que você pode apertar para frente ou para trás do pedal. Então tem esse outro desenho aqui para o pedal, também com detentor e sem detentor. Agora falando sobre acionamento mecânico, pessoal. O que é acionamento mecânico? Às vezes a sua válvula ela não vai ser acionada por uma pessoa, ela vai ser acionada por alguma coisa, né? Algum objeto que vai tocar na válvula.
Então você tem uma válvula com um acionamento mecânico. Essa daqui tem um pino palpador, né? Então é como se fosse um pininho mesmo, né? Que se encostar nele vai atuar a válvula. Então essa aqui é 2/2, com acionamento por pino palpador à esquerda e acionamento por pino palpador com altura regulável à direita. Então toda vez que você vê essa setinha em diagonal sobre algum elemento, normalmente quer dizer que esse elemento é regulável, né? Então você tem aqui pino palpador e pino palpador com altura regulável. Depois aqui você tem um acionamento no qual você tem um pino com rolete fixo e o pino com rolete articulado aqui. Às vezes você precisa desse grau de liberdade a mais aí para não danificar a sua válvula. Então esse rolete aqui é articulado, esse aqui é um rolete fixo. Beleza. Aí aqui a gente tem a válvula 2/2 com acionamento por rolete fixo à esquerda e à direita retorno por mola, né? Quer dizer, enquanto eu encostar alguma coisa aqui, essa posição vai estar válida para lá. Quando eu soltar a atuação, a mola já vai empurrar de volta. Beleza. Acionamento elétrico. Agora sim, ó, tá vendo que eu falei para vocês que era parecido? Isso daqui é um acionamento por bobina, né? Não é a setinha é pilotagem, a barrinha é bobina. Então aqui a gente tem uma válvula 2/2 com acionamento por conversor eletromagnético linear de uma bobina solenoide à esquerda e acionamento por conversor eletromagnético linear de duas bobinas, 2 solenoides à direita, né? Por que um solenoide e 2 solenoides? Porque um solenoide ele só consegue empurrar, se você só tiver como passar tensão de um jeito nele. E 2 solenoides conseguem empurrar, um consegue empurrar, outro consegue puxar. Depois aqui, ó, mesma coisa dos solenoides, só que eles são são solenoides de ação proporcional que a gente diz, né? Por isso que tem essas setinhas aqui. Nesse caso aqui não é regulável, é de ação proporcional. Então, quando ele é de ação proporcional, ele vai provocar uma força na sua válvula e essa força é proporcional à tensão que você coloca lá, né? Então você vai ter você tem como controlar essa posição aí de uma maneira mais fina. Também só para saber que existe, tá, pessoal? Depois a pilotagem externa. Então olha aqui as linhas de pilotagem que eu falei para vocês, ó. Essa linha de pilotagem que aponta para dentro, ela é uma linha de pilotagem que a gente chama de pilotagem por acréscimo de pressão, né? Que eu vou atuar essa válvula aqui desse lado quando a pressão do lado de cá aumentar, que normalmente é o que acontece, né? Mas você pode ter também uma atuação por alívio de pressão. Então essa válvula aqui, quando eu aliviar a pressão desse lado aqui, ela vai voltar para cá. Então, aliás, ela vai ser empurrada para a esquerda. Então você tem linhas de pilotagem. E a pilotagem ela serve para você justamente atuar numa válvula pneumática com pressão pneumática, né? Quer dizer, não tem uma pessoa, não tem um sensor, um botão, apalpador aqui, qualquer coisa assim, um pino palpador, que vai fazer essa válvula ser mudada de posição aqui. O que vai ser a pressão pneumática de outras válvulas, né? E isso é legal para quem quer fazer automação no sistema sem usar a CLP, usando a própria pneumática. Você consegue criar uma lógica aí nas suas válvulas e você consegue fazer com que a sua válvula passe pressão ou deixe de passar pressão. Enfim, dá para fazer todo tipo de lógica que você quiser fazer aí com válvulas. Depois aqui, ó, você tem uma válvula de duas vias e duas posições, com acionamento por via de pilotagem pneumática, por acréscimo de pressão à esquerda e por alívio de pressão à direita. Mesma coisa que aqui em cima, tá vendo? Só que a setinha foi de preto para branco. Beleza. Pilotagem interna. Olha só. A pilotagem interna, para ser bem honesto para vocês, eu não me lembro exatamente qual é a diferença da pilotagem externa para a pilotagem interna. Eu realmente não lembro, mas enfim. São coisas que a gente não usa mais. A gente faz tudo acionamento eletropneumático, então não precisa se preocupar. Mas essa daqui, ó, quando a setinha está encapsulada aqui, você tem pilotagem interna. Ah, eu sei a diferença. A diferença é a seguinte: quando a pilotagem é externa, você consegue pilotar a válvula com a própria pressão da linha.
quando a pilotagem é interna, você tem uma pressão de atuação na válvula que pode ser diferente da pressão de atuação da linha. E aí você tem um mecanismo de regulação de pressão dentro da válvula aqui para ela própria fazer a pilotagem internamente. É só essa a diferença, tá? E aí com a setinha branquinha ou com a setinha pretinha é a mesma coisa. Depois a gente tem um acionamento composto. E dá uma olhada nessa válvula aqui. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vias. 6 vias, 1, 2, 3, 4 posições. E aí você tem aqui retorno por mola dos dois lados. Você tem acionamento aqui por solenoide com pilotagem interna e botão de acionamento. E aqui você tem acionamento por solenoide em série com pedal. E é isso aí. Então dá para fazer um negócio bem doido, né? Aqui tá o exemplo master aqui. Válvula 6 vias, 4 posições, com acionamento à esquerda por botão de empurrar e solenoide, que ativam piloto pneumático interno por aumento de pressão, e à direita por pedal, que ativa solenoide e entrada por molas. Beleza. Agora vamos falar um pouco de circuitos básicos. Agora que a gente já esgotou um pouco essas possibilidades aí de válvulas pneumáticas, notação de válvulas pneumáticas, acho que o mais importante para a gente é saber montar circuitos e saber entender esses circuitos, né? Montar a lei e entender esses circuitos. Então, olha só. Esse aqui é o circuitinho mais simples que a gente pode ter. Eu já montei ele para vocês em alguma aula. Eu vou aproveitar a oportunidade e vou montar de novo, porque eu tenho uma passagem que, diga-se de passagem, foi muito engraçado. É que uma vez eu estava numa aula, estava dando uma aula desse assunto aqui, se bobear era essa aula mesmo. E aí a gente, beleza, né? A gente vai lá, monta o circuitinho. Esse aqui eu gosto de dar uma rodadinha nele, de 90 graus e depois de 180. Ok. Beleza, então tá aqui. Aí a gente vai usar um atuador de duplo efeito. Então vamos pegar um atuador de duplo efeito bacanoso aqui pra gente usar. Se não me engano eu consigo desmontar esse aqui. É de duplo efeito. Então beleza. Sem amortecimento interno, sem sensibilidade. Aí vamos dar um zoom aqui pra gente poder enxergar. Aí. Agora sim, olha lá. Então tá aqui nosso atuador de duplo efeito. Eu vou botar uma válvulinha 4x2 aqui. Então 4 vias, 2 posições. Essa daqui vai ser a minha linha pressurizada, tá vendo? A linha 1 aqui é pressurizada. A linha 3 vai ser só um escape. Então eu consigo dar 2 cliques aqui e colocar um escape aqui. Aqui tem umas coisinhas aqui que você consegue pedir para ele mostrar quantidades e tudo mais. Fluxo, em litros por minuto. Eu vou deixar quietinho aqui porque a gente não está fazendo nada quantitativo ainda, né? Quando a gente for fazer, eu posso fazer. Aqui, então, conecta para cá. Aqui, conecta para cá. Então, essa válvula aqui, vamos ver. Vamos colocar um retorno por mola nela. E o botãozinho igual tá lá do outro lado. Então, acionamento, ó. Veja que você tem toda a anotação aqui que você pode utilizar, tá vendo? Atuação mecânica, atuação pneumática, tudo dentro da norma lá, bonitinho. Eu vou usar essa daqui, ó. Esse aqui, botãozinho. Então, ficou exatamente igual ao nosso exemplo aqui, ó. Certo? Exatamente igual. Qual que é a leitura? Qual que é a posição normal dessa mola, dessa válvula aqui? A posição normal dessa válvula é esta posição aqui, ó. Certo? O que vai acontecer? Quando eu deixar essa válvula nessa posição, o que vai acontecer? Eu vou ter passagem de ar, linha de pressão para a câmara frontal, né? E escape vai estar conectado na câmara traseira. Então esse atuador tem que estar recuado. Quando eu apertar esse botão aqui, segurar ele apertado, eu vou pressurizar. Então eu vou trocar para essa posição daqui. Eu vou pressurizar a câmara traseira e despressurizar a câmara frontal. Então eu vou provocar o avanço desse atuador. E quando eu soltar esse botão, eu vou voltar para essa posição aqui, porque ela é a posição normal da minha válvula. Então essa é a leitura. Então vamos lá. Vamos dar um play aqui. Beleza? Tá assim o meu sistema. Ó, aparece esse ícone do dedinho aqui no meu mouse. Então se eu apertar aqui, eu vou atuar a válvula.
Ó, então, quando eu atuo, repara que a posição dela passou para cá, tá vendo? Ó? A posição de atuação ela vai entrar no circuito. Então, ela entrou aqui, ó, enquanto eu estou com o dedo segurando aqui, ela vai ficar nessa posição. A câmara traseira vai ficar pressurizada e a câmara dianteira vai ficar despressurizada. Só está funcionando assim porque eu não soltei o mouse ainda. Se eu soltar o mouse, ó, ela volta. Então, apertei, ó, se eu clico e solto, ela vai e volta. Né? Eu tenho que, por que ela vai e volta? Porque eu tenho retorno por mola. Então eu tenho que apertar e segurar. Se eu soltar, ela volta. Se eu parar essa simulação aqui, por exemplo, e tirar o meu retorno por mola, aí fica muito mais fácil. Né? Ops, aqui. Então eu aperto só e solto, ele vai ficar aqui. Não tem retorno por mola. Tá vendo? Meu mouse está solto. Eu vou clicar de novo e ela volta. Né? Então para isso que serve o retorno por mola. E eu estava dando essa aula aqui. E foi muito engraçado porque eu expliquei. Vocês viram que é bastante explicação até chegar aqui. E tinha um cara com uma cara de mistério. Essa é uma cara de mistério. E eu lá, pessoal, tá tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor, tranquilo. Beleza. Aí eu fiz exatamente esse circuito aqui. Dei o play e apertei o botãozinho assim, ó. Tá, hein? A hora que eu apertei o botãozinho, cara, ele entrou em êxtase. Ele, professor, agora entendi a aula inteira. Eu falei, putz, que bom, né? Então é legal a gente animar isso aqui, não só ficar na figurinha aqui. Por isso que eu faço essa animação toda vez que eu chego nesse slide aqui. E eventualmente alguém pode ter entendido a aula só nesse momento aqui. Beleza, vamos seguir. Foi engraçada a reação dele de alegria, assim. Agora eu entendi. Então, vocês já viram, né? Quando atuar, essa posição aqui vai entrar no circuito. Quando eu soltar, o retorno por mola vai causar que essa posição aqui, que é a posição normal, volte lá para o circuito. Eu posso fazer uma proteção nesse circuito aqui. Então, olha só. Eu posso pegar a minha linha aqui, posso colocar um registro aqui, ó. Certo? Ele tem um acionamento muscular indistinto aqui, né? É uma válvula duas vias, duas posições. Esse acionamento ele tem o detentor. Então, o que vai acontecer? Eu já vou colocar uma proteçãozinha lá no meu circuito. Então, parou aqui. Vamos pegar uma válvula dessa. Vamos dar uma rotacionada nela. Eu quero assim. E aí, beleza. Então, vamos deletar essa linha aqui. A gente bota aqui assim, ó. Conecta. E faz o acionamento dela com o detentorzinho lá. Ficou igualzinho. Beleza. Aqui a gente consegue selecionar também qual que é a posição inicial dela. Se eu selecionar essa aqui, ele já vai começar a simulação com ela aberta. Tanto faz. Então, se eu fizer dessa forma aqui, ó, beleza, vai continuar funcionando normalmente. Mas vamos dizer que eu preciso fazer uma parada para manutenção nessa linha aqui. Mas esse cara aqui, essa fonte de pressão aqui, esse compressor, ele está alimentando outras coisas. Eu não quero desligar o compressor, eu só quero parar isso aqui para manutenção. Então eu venho aqui, aperto esse botãozinho, faço um acionamento aqui, ó. Parou até na metade do caminho ali, tá vendo? Parou, não tem mais pressão. Agora eu posso fazer a minha manutenção à vontade. Aqui a hora que eu terminar a manutenção, beleza, ligou, voltou lá pro lugar, tudo certo. Então você tem um circuitinho aqui basicamente que faz a proteção do seu atuador, né? Faz uma proteçãozinha legal aqui. Beleza. Continuando. Aqui eu já tenho um circuito que tem uma complexidade um pouquinho maior. Eu continuo com a proteção aqui, tá vendo? Continuo com a mesma válvula aqui, só que esse circuito aqui ele tem um retardo no recuo, né? Então, dessa forma aqui, o que vai acontecer? O ar ele passa bonitinho aqui para avançar, mas quando eu for recuar, o que vai acontecer? Eu tenho um estrangulador aqui, ó. E aí o negócio não funciona tão rápido. Quer ver? Vamos fazer esse aí também. Basta que a gente tire essa linha daqui e coloque aquela valvulinha com o estrangulamento de um lado, que está aqui, ó. Então vamos fazer a rotação dela assim,
Assim mesmo que eu queria. Então olha só, conecta aqui, beleza. Aqui você olha, ó, o nível de abertura dela tá aqui bem alto. Eu vou deixar ele bem baixinho aqui, mais ou menos 10% aqui, beleza. Então vamos ver como é que acontece esse circuito aqui, ó. Liguei, pressurizei. Quando eu atuar, tem que passar o ar por aqui, tem que encher rápido, beleza. Quando eu soltar, tem que voltar devagar. Vamos ver, ó. Beleza, por quê? Porque o ar ele passa devagar aqui, né? A gente pode eventualmente diminuir isso aqui mais ainda, deixar bem pouquinho assim, ok? E vamos rodar. Então aqui foi rápido para voltar, ó, volta bem devagarzinho, porque eu tenho pressão aqui, né? Essa pressão ela tá demorando para ser liberada aqui, ó. Então vai rápido, volta devagarzinho. Beleza. Dá pra ver que não é difícil a gente ler esse tipo de circuito aqui. Ele é bem tranquilo, né? A gente só precisa ter uma noção de quais são os elementos, como que eles funcionam e tudo mais, mas é bem tranquilinho. Depois vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Aqui, ó, eu posso ter o retardo no avanço, né? Se eu trocar essa válvula daqui pra cá, isso aqui eu não vou fazer pra gente não ficar perdendo tempo, mas eu posso passar essa válvula daqui pra cá. Eu posso fazer um retardo no avanço e no recuo. Isso aqui é uma coisa legal, ó. Porque o que acontece? Esse aqui nós vamos fazer. Se eu posiciono essa válvula aqui, agora eu vou fazer tudo na verdade. Se eu posiciono aqui, o meu retorno é lento. Beleza. Então vamos tirar essa válvula daqui. Dá uma puxadinha para enxergar o fio aqui. E vamos jogar lá para cá. Aí beleza. Aqui a gente já deu o spoiler, então a gente sabe que ele vai demorar para avançar agora, né? Então olha só, aqui avança devagar, foi, volta rápido. Avança devagarzinho, volta rápido. Beleza. Lógico que uma válvula dessa não é a melhor válvula para se usar aqui, né? Aqui a gente precisaria a gente poderia utilizar uma válvula aqui que só atua num sentido, porque por aqui o ar só sai, por aqui o ar não entra, né? Então eu até não vou usar essa válvula aqui para não dar mau exemplo, vou deixar essa válvula aqui quietinha assim, mas a gente vai usar um estrangulador aqui, ó. Certo? Então vou conectar aqui, não está deixando porque eu já tenho conexão ali, peraí. Chega. Aí. Vamos tirar esse cara aqui. Vamos deixar ele só a conexão mesmo. Beleza, agora sim. Então aqui, conectei. Aqui sim eu vou conectar uma saída, né? Vou deixar só um escape de ar aqui, ó. Escapezinho. Beleza? E aqui, essa válvula aqui, a gente vai dar uma estrangulada nela. E beleza. O que eu estou fazendo? Eu estou estrangulando aqui o ar que sai do alívio, né? E eu vou precisar aliviar tanto no avanço quanto no recuo. No avanço, eu vou precisar aliviar a câmara frontal e no recuo eu vou precisar aliviar a câmara de trás. Então, posicionando essa válvula aqui, eu estou tornando o sistema sempre lento. Ó, agora ele vai avançar lentamente e retornar lentamente também. Avança lento, retorna lento. Tá? São artifícios aí, dependendo de onde você posicionar a sua válvula, você vai ter um tipo de funcionamento do seu sistema. E você pode fazer isso estrategicamente. Aqui no slide, por praticidade, eu coloquei aquela própria válvula aqui, mas não faz muito sentido usar essa válvula aqui, porque você não vai ter fluxo subindo nunca, né? É só escape mesmo. Como fui eu que fiz, eu posso assumir a culpa. Aqui a gente tem um acionamento por pilotagem, né? Também é bem simplesinho. A única coisa que acontece é que eu vou ter pressão ativando válvula aqui, né? Então a gente vai ter que dar uma mudadinha nesse circuito aqui. Vamos fazer assim, ó.
Vou tirar essa linha, esses elementos aqui. Essa válvula aqui ela vai ficar pilotada. Então, pilota pela esquerda, pilota pela direita. Beleza, tá aqui. E agora vamos tirar esse retorno por mola. E agora eu preciso de válvulas para fazer essa pilotagem, né? Eu preciso jogar pressão de ar aqui. Então olha só, aqui vem a minha linha de alimentação. Ela vai entrar aqui, que eu sei. E eu vou precisar de válvulas 3/2. Então vamos pegar uma 3/2 mais simplesinha que tenha. Vou ter que mexer numa válvula aqui, não tem problema. Então aqui, ó. Pegar uma 3/2, assim, pode deixar com retorno por mola, tá beleza. Vamos dar uma rotação nela, tá beleza. Alimentei, aqui, e vou passar uma linha de pilotagem daqui pra cá. A linha de pilotagem, normalmente a gente faz isso aqui, ó. Quer ver? Em alemão não vai ajudar, né? Mas aqui, ó, linha de controle, que é uma linha de pilotagem, tá vendo? Ela é uma linha de pilotagem. Eu quero que ela fique tracejadinha assim. Mesma válvula do outro lado. Vamos ver se eu consigo dar um mirror nela. Aqui, ó. Pra cá. Isso aqui é linha de pilotagem também. Então vamos deixar ela assim. Aqui é uma linha de alimentação. Aqui. Ó, ficou bonitão, hein? E aqui, ó. Beleza. Então, o meu sistema, ele vai começar assim, ó. Opa, conexões abertas. Não. Aqui faltou pôr o escape aqui, ó. Ele roda do mesmo jeito, mas sem erro é melhor, né? Então tá aqui, ó. Tô alimentando as duas válvulas de pilotagem. E aqui essa válvula aqui já começou nessa posição. Então, de qualquer forma, ela tá nessa posição aqui. Se eu apertar essa válvula aqui, ela vai acionar essa linha de pilotagem e vai manter essa válvula aqui nessa posição. Então, olha só. Se eu fizer isso aqui, basicamente não acontece nada. Ó. Beleza. Se eu acionar outra válvula, ela vai empurrar, ela vai acionar essa pilotagem e vai empurrar essa posição aqui para o circuito. Então, o circuito vai passar a ter esse comportamento aqui, ó. Empurrei, beleza. A hora que eu soltei aqui, ó, por mais que eu tenha retorno por mola, a válvula já parou nessa posição aqui. Então, não preciso fazer mais nada. Então, se eu acionar para cá, ela vai. Se eu acionar para cá, ela vai. Tá? Dificilmente a gente usa pilotagem assim. Você pode utilizar, se for o caso, para um caso onde você quer que o usuário que vai apertar esses botões aqui fique longe da aplicação, né? Então, às vezes, essa válvula aqui está pertinho da aplicação, não é perigoso. Então, você pode usar pilotagem, por exemplo. Normalmente, você usa um comando elétrico, né? Acionamento elétrico. Então, você aperta o botãozinho, ele aciona uma bobina aqui e atua. Mas você pode fazer isso, se você quiser, pneumaticamente. Tudo pneumático. Ó. Se atua aqui, ele vai. Se atua aqui, ele vai também. Tá? Você tem essa alternativa. Às vezes é bom a gente ter essas alternativas na manga, porque às vezes é um ambiente, vamos dizer que é um ambiente, por exemplo, que você trabalha com gases inflamáveis. E aí você não quer passar a coisa elétrica para lá. Né? Então você pode trabalhar só com comando pneumático. É uma possibilidade. Vamos ver aqui. E, bom, pessoal, dada a nossa hora e dada a quantidade de coisas que a gente já viu, eu vou deixar essa parte de idealização aqui para a próxima aula. Tem bastante coisa, tá vendo? E aí na aula que vem, a gente já treina um pouquinho essa questão de idealização de circuitos também. Beleza?